Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia, sou do ateliê Dons de Deus Artes em Crochê e hoje vim aqui desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Então, também peço para vocês deixarem um like, deixar um comentário, compartilharem com um amigo, com uma amiga e se inscrever no canal, ativar os sininhos para todas as notificações. E sejam todos bem-vindos no meu canal. Através desse canal, eu vou estar postando aqui trabalhos que eu faço no meu ateliê, voltados para o crochê. Então, essa semana eu pretendo trabalhar com sobrinhas. E eu vou fazer uma bola para criança. Uma bola educativa. Enfim. Vamos ver como é que vai ficar o resultado dessa produção? Já já eu volto com mais detalhes para vocês. Então, pessoal, mostrando aqui para vocês, tá? As sobrinhas que eu vou utilizar hoje, tá? Então, eu vou utilizar amarela, verde, branca, azul claro, um azul um tom mais escuro, um caramelo, né? E um laranja. Então, aqui, ó, uma dica para vocês é que quando for separar as sobrinhas, né, fazer ali na balança, né, o pezinho de cada uma, e aí eu coloco assim, ó, né, a quantidade que ficou, porque quando eu preciso, eu já sei mais ou menos a quantidade que cada uma tem, então assim já fica mais fácil, às vezes, uma produção, né, às vezes eu quero fazer alguma coisa que de repente eu sei mais ou menos quanto que eu vou gastar da determinada cor, e se eu tiver uma sobrinha com aquela quantidade ali, eu já vou saber que eu vou conseguir fazer, já tendo assim marcadinho, separadinho, né? Porque às vezes a correria é grande, aí na hora tu vai ter que pegar lá a tua sobrinha, pegar a balança, né? Pesar ainda, ver se realmente vai dar, se não vai dar, e já estando tudo aqui separadinho, né? Já marcadinho aqui a quantidade certinho que a gente vai precisar, já fica mais fácil, né? Já é meio caminho andado, digamos assim, né? Então, aqui eu tenho uma sobrinha do amarelo. Aqui o celular não tá focando muito bem, tá? Porque o tom é um pouquinho mais escuro que tá mostrando no celular, tá? Então, aqui eu tenho 36 gramas do meu amarelo, né? Aqui também eu tenho 50 gramas daí do verde. Eu tenho 70 no branco. Tenho 78 gramas no azul mais claro, né? E aqui eu tenho no laranja 80 gramas também, tá? 80 gramas. Aqui eu tenho 100 gramas aí no caramelo, tá? E aqui eu tenho, num tom mais forte do azul, 134 gramas, que é a minha sobrinha maior que eu tenho aqui. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, fiz aqui ao todo 7 pentágonos, né? Só que para fazer a bola é necessário 12. E esse pentágono ficou com 8 gramas, tá? Cada um. E deu uma medida de mais ou menos 9 centímetros, tá? Então, eu preciso produzir mais 5 para daí então poder fazer a montagem da bola. Outra coisa também é que eu utilizo esses marcadores, né? Para prender uma pecinha na outra para facilitar na hora da costura. Aqui também eu escolhi essa cor, né? Que é um azul petróleo. E daí então eu vou fazer a costura, né? A união deles com essa cor aqui, tá? E aqui também eu tenho o plumante, tá? Aquele antialérgico. Daí para fazer então o enchimento da bola. E aqui eu tenho um potinho, né, que eu guardava miçangas. Inclusive aqui dentro tem umas miçanguinhas que é justamente para fazer um chocalho, né? Para colocar dentro, porque como vai ser uma bola para o menino, que vai ser usado para parte educativa, né? Tem o colorido, né? E também tem o sensorial, tem a questão do som, né? Então, eu fiz esse modinho caseiro, né? Se porventura vocês quiserem procurar,
só procurar em lojas para pet, que daí tem aquelas bolinhas com chocalho, né? Ou em alguma outra loja, né, que tenha esse tipo de produto. E só colocar no miolinho, né, do plumante e fazer então a confecção da bola. Já já eu mostro para vocês o resultado final dessa produção. Então, pessoal, voltando aqui, tá, para mostrar para vocês. Então, aqui eu já tô com a bola praticamente pronta, tá? Eu tinha uma outra bola aqui em casa, então eu coloquei ela aqui para vocês verem, né, terem uma noção de como que ela vai ficar. Então, aqui eu fiz as emendas, tá? Aqui é o lado avesso, tá? Então, eu fiz a emenda toda aqui de ponto baixo, né? Primeiro eu comecei a fazer a costura, costurando toda essa parte aqui. E no final eu costurei o tampo, né? Então, as duas partes aqui, ó, elas ainda estão para ser emendadas, né? O resultado final, né? Que são dois lados, né? E esse está sendo o resultado dessa produção. Então, aqui eu fiz as costuras, né? Toda pela lateral. E no final, então, eu coloquei essa parte aqui de cima, que é o final do tampo da bola, né? Então, agora, por último, eu vou fazer as emendas, né? Juntando as duas partes, para daí, então, ficar o resultado final da bola, né? Quando eu for fazer novamente essa bola, né? Se futuramente eu for fazer, eu vou fazer com que esse ponto baixo eu fique para o lado direito. Então, em vez de eu costurar por aqui, pelo lado avesso, né? Juntando direito com direito, eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar o avesso com o avesso para daí, então, essa costura aqui, esse relevo, ele ficar para o lado de fora, tá? Porque no lado de dentro ele acaba ficando como uma costurinha assim normal, tá? Depois eu vou virar ela aqui para mostrar para vocês como é que fica, então, como é que vai ficar, né, o lado direito da peça. Eu particularmente gostei mais desse lado aqui, que ficou pro avesso, que é de ponto baixo, né, emendando um ponto no outro. Eu gostei mais dessa parte relevo aqui, que tivesse ficado pro lado de fora. Mas na próxima, né, que na verdade é opcional, né, a pessoa escolhe se ela quer que fique mais simples a emenda aqui, né, pro lado direito, ou se ela vai querer o relevo pro lado direito. O importante é fazer assim ponto baixo, né, para quem quiser fazer, né, também pode fazer uma costura normal, né, um alinhavo normal, né, mas eu particularmente gostei muito assim do ponto baixo, né? Porque junta bem as partes, né? Fica bem juntinho. Porque na hora de colocar o plumante, pode ser que vaze, né? Alguma coisa ali na costura, enfim. Então, esse ponto baixo ele vai garantir que as partes fiquem bem juntinhas, né? Então, já já eu mostro para vocês como é que ficou o lado direito, né? E eu vou fazer a emenda dela aqui também, né? Lembrando que quando for fazer a emenda, tem que deixar uma aberturinha para colocar justamente o plumante, já com o chocalhinho, né? Dentro, né? Já colocadinho assim, dentro no miolinho ali do plumante, para que ele fique mais centralizado possível, para daí emitir o som, né? E o colorido da bola também. Outra dica também que eu vou dar aqui para vocês é que eu acabei repetindo cores, tá? Então, pode ser que as cores elas se encontrem, né? Só que como tem a linha de destaque, né? Não fica assim tão chamativo para as duas cores iguais, né? Estar bem próximas. Então, eu acredito que vai ficar uma bola muito bonita, já tá bonita, né? Mas depois ela toda prontinha, forrada. Aqui dentro, gente, eu coloquei um rolo de fio, tá? Porque eu tenho uma encomenda de um tapete e eu não estava encontrando a cor, o tom. Daí a cliente queria um tapete mais grosso. Então, para mim poder fazer o tapete para ela, e eu não encontrei o tom que ela queria, que era justamente esse, né? Esse aqui é um fio 6, né? Então, esse é um fio 6, na verdade, até da Cadore, né? Porque eu não encontrei
e para chegar da crochética ia demorar um certo tempo, né? Aqui para mim leva 30, 40 dias para chegar, né? Então eu acabei tendo que comprar o da Cadore, né? Que foi o tom que a minha cliente queria, né? Só que daí ela não queria um tapete que ficasse muito fino. Então ela quer um tapete mais grosso. Aí o que que eu fiz? Eu comprei um de 2 quilos, né? O cone maior da Cadore. E daí eu separei, né? Tô fazendo agora, fiz uma bola, né? A mais. Para daí então trabalhar com o fio duplo. E assim eu tenho um tapete na textura que ela quer, né? Mas, enfim. Daí eu aproveitei que essa bola de fio já estava pronta e calhou que serviu certinho, né? Ficou bem do tamanho que vai ficar a bola, né? Dá pra ver aqui pela minha mão, né? Vai ficar um tamanho legal, né? Lembrando que esses pentágonos aqui assim também você pode fazer ele maior, né? Então, fica a gosto de cada um, né? A imaginação vai longe. Então, voltando a falar aqui para vocês que esse pentágono, né, ele é com 3 carreiras, né, de aumento. Os aumentos são sempre 3 pontos altos, né, no ponto do meio. E quem quiser aumentar também vai fazendo essa sequência, né, aumento sempre no ponto do meio, né, e pode fazer quantas carreiras quiser, pode fazer do tamanho que quiser também, né. Então fica um trabalho bem legal. Outra coisa também que pode ser usado linha mais fina, né? Daí a bola já fica mais menorzinha, né? Para quem quer decorar quarto de criança ou coisa desse tipo, pode até fazer, né? Usar fios de textura diferente, né? Pode usar também de grossura diferente também, né? Então pode criar ali um efeito, né? Uma bola maior, outra menor, outra pequenininha. Pode fazer uma decoração, né? Pode usar também como uma almofadinha em cima da cama da criança, né? E o legal é que colocando o plumante, né, ela fica leve, então não vai machucar, né? Enfim, aí a criatividade da gente vai longe, né? Já já eu volto com o resultado da bola, né? Já fechadinha, já com o plumante, tudo certinho para finalizar o vídeo com vocês. Então, pessoal, voltando aqui com a bola pronta, tá? Assim ficou a bola. Já tá cheinha, né? Ó. Já está aqui com o chocalhinho dentro, né? Então ela ficou toda assim, ó, né? Pelo lado direito. Pelo lado avesso, daí ela ficou então com os pontos baixos, né? Na costura, né? Aí assim ficou a finalização dela, né? Bem coloridinha. Ficou um tamanho muito legal também, tá? Ela ficou com peso de 248 gramas, tá? Cada pentágono desse daqui, ele tem 8 gramas, tá? Então, deu um total mais ou menos de 96 gramas só dos square, né? E com o plumante, já com o chocalhinho dentro, ela ficou então no total de 248 gramas, tá? De plumante foi mais ou menos uns 150, 151 gramas, mais ou menos, que foi utilizado. Ela ficou também com uma medida final, tá? De 51 centímetros, tá bom? E aqui eu usei também o fio 6, né? Foram sobra de fios, né? Digamos assim. E fios também utilizados que também são tirados também daqueles cones, né, que vem várias camadas de fios diferentes, né, de cores diferentes, que inclusive eu comprei na Crochética, que eles também têm lá disponível para venda, né? Então a bola ficou assim, né? Ó. Tem um barulhinho dentro, né? Ficou bem legal, bem colorida também, né? E ainda sobrou material para fazer mais umas 2 bolas ou até mais, né? Então ficou bem legal essa produção. E lembrando também, né, que esse modelo aqui é um pentágono porque ele tem 5 pontas, tá? E o hexágono tem 6 pontas, né? Então, às vezes, tem pessoas que podem, às vezes, confundir, né? Então, assim,
Então, espero que vocês tenham gostado dessa produção, né? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um like, né? Deixem um comentário também e espero que vocês tenham gostado dessa produção. Lembrando também que esse pentágono, né? Ele também pode ser utilizado não só na confecção de uma bola, né? Mas também pode ser utilizado para fazer tapetes redondos, né? Ou até mesmo quadradinho, né? Só vai encaixando uma fileirinha, depois outra, né? Enfim. E dá para variar bastante, né? As nossas ideias. E essa bola aqui ficou muito legal, né? Espero que a criança goste bastante, né? E que ele brinque bastante também. Muito obrigada por terem ficado até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e até breve.